Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o filme Peixe Grande, Big Fish, do diretor Tim Burton. Mas antes de eu explicar direitinho aqui pra vocês como é que vai funcionar este vídeo aqui e os próximos, porque teremos próximos, eu quero pedir para que você se inscreva no canal e caso venha gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com algum amigo. Neste vídeo aqui eu pretendo trazer algo um pouco semelhante ao que a gente já tem aqui no canal, que é o Dissecando, em que eu abordo detalhadamente as temporadas de algumas séries. Já tem aqui sobre The Good Wife, sobre The Vampire Diaries e também sobre Grey's Anatomy, que a gente já tá indo pra 9ª temporada. Mas sobre filmes aqui no canal, a gente não tinha nada que conseguisse trabalhar um pouquinho mais, além do comparando. Só que eu quero abordar aqui não necessariamente apenas filmes que têm livros, que foram baseados em livros, mas filmes que eu gostei muito, que eu tive uma experiência interessante, eu quero dividir com vocês. E o nome deste quadro vai se chamar de uma maneira bem clichê, e é o que eu pretendo fazer, que é vasculhando. Tentar compreender um pouco mais e também conversar com vocês sobre estas obras cinematográficas, que fizeram parte da minha vida e que talvez tenha feito parte da vida de vocês também. Então é bem provável que pequenos spoilers existirão, mas eu tentarei evitar ao máximo para que grandes spoilers não existam e assim vocês possam também assistir ao filme caso não tenham visto, ajudando, incentivando para que vocês também gostem, aproveitem, se divirtam com os filmes que eu gosto tanto e venho trazer aqui. Mas além disso, algo me inspirou a tratar sobre este filme especificamente. Eu não vou lembrar agora o nome, mas eu vi que uma booktuber estava fazendo uma maratona de filmes do Tim Burton e eu achei bastante interessante e aí eu fiquei pensando, eu não tenho um livro sobre este cara na minha estante que eu comprei há muito tempo, paguei super baratinho e ainda não li? E não é que eu tinha? Olha só aqui, ó. E este livro aqui, ele fala sobre filmes do Tim Burton. E eu já deixei marcado aqui, ó, que tem uma partezinha sobre o filme específico que iremos falar agora neste vídeo, que é Peixe Grande. Então, depois que eu terminar este vídeo, com certeza absoluta, eu já vou ir para Peixe Grande e eu pretendo, nos próximos vídeos do Vasculhando, zero criatividade, né? Péssimo nome, mas tudo bem. Eu pretendo conversar sobre outros filmes do Tim Burton que eu gostei muito. Quando eu era jovenzinha, eu tinha pensado num roteiro que trabalhava o mal com o bem, o inferno com o céu, uma parada meio não, bastante fantasiosa, e eu queria, porque queria que o meu filme, que o meu roteiro fosse dirigido pelo Tim Burton. Obviamente aquele roteiro efetivamente nunca aconteceu, né? Foi só uma ideia, né? Que era bastante questionável. Mas ainda assim foi muito bonitinho o quanto eu era apegada aos filmes dele. E além do Peixe Grande, que também, outro ponto que é bastante importante do porquê eu escolhi começar com este filme, este é o meu filme favorito da minha vida. Eu gosto muito desta obra, assim como gosto de Sweeney Todd, Fantástica Fábrica de Chocolate, Frankenweenie, entre outros filmes do Tim Burton que com certeza eu quero trazer aqui pra vocês, que vão dominar os próximos vídeos aqui do canal. Alguns filmes do Tim que eu nunca assisti, eu também quero assistir, como Os Fantasmas Se Divertem, Marte Ataca, enfim, entre outros mais. Eu quero assistir pela primeira vez e caso goste deles, eu também quero trazer aqui para que a gente converse efetivamente sobre diversos filmes do Tim Burton. Não prometo todos, né, que vamos abordar todos os filmes dele, mas a maioria com certeza. E já quero pedir para que caso você tenha uma ideia de qual o próximo filme do Tim Burton que eu deveria trazer aqui para o canal para a gente conversar e vasculhá-lo, é que eu tenho que usar a palavra, entendeu? Eu tenho que usar a palavra do negócio aqui do quadro, entende? Pra ficar na cabeça de vocês. Me deixem ali nos comentários qual o próximo filme que vocês desejam. Eu pensei aqui, eu vou ter que admitir pra vocês que eu adoraria que fosse Sweeney Todd. Mas me digam aí se vocês concordam com essa minha decisão e se não concordam, qual o outro filme do Tim Burton pra gente conversar. Mas já falamos muito sobre esse bendito quadro aqui do Vasculhando. Enfim, falamos demais, né? Então vamos diretamente a Peixe Grande. A abertura do filme já é a coisa mais linda. Temos a câmera dentro de um rio, acompanhamos um peixe
grande, literalmente nadando neste rio. O pai deste filme aqui, ele gosta de contar histórias, principalmente sobre um peixe. E o filho já não aguenta mais ouvir essas histórias. Escutou a vida inteira e como o pai continua contando elas, ele já tá enjoado. E faz questão de reclamar para o pai no casamento dele, fazendo uma cena, uma bela de uma cena, e também já reclamou para a mãe em diversas outras ocasiões. Porque para ele, essas histórias do pai dele não passam de mentiras. E além disso, ele gosta de destacar para nós o quanto ele é diferente do pai, o quanto eles não se identificam. E aí acompanhamos a história de Edward Bloom, o pai, inicialmente contada pelo seu filho ingrato enquanto ele viaja para casa com a esposa porque o seu pai ele está com câncer. Edward Bloom, o maravilhoso contador de histórias, ele é interpretado pelo também maravilhoso Ewan McGregor, com destaque para a atuação do ator, com o sotaque característico da região e as expressões faciais que ele fazia ao contar as histórias para o filho. E também durante a exibição dessas histórias. Tem momentos focados na cara dele que são sensacionais. Principalmente, para mim, é a parte em que ele vai conversar com o tal do gigante. São muito boas as expressões que ele faz. Mas este não é o único profissional incrível que trabalha no filme. Como eu disse pra vocês, né, ele é dirigido pelo Tim Burton, John August no roteiro e 3 maravilhosas atrizes na atuação. Jessica Lange, Helena Bonham Carter e Marion Cotillard. E já tem uma cena que dá uma bela de uma gastura na gente, que o Edward tá vendo como ele vai morrer e a gente não consegue ver, né? Ele vê no olho da bruxa, mas a câmera vira, então a gente não tem acesso a essa descoberta dele e a gente fica morrendo de curiosidade. Uma cena que é primorosa pra mim é a do filho subindo as escadas para se encontrar com o pai e nos quadrinhos na parede, de maneira crescente, ele vai acompanhando a história dele na família. É bastante dinâmico ver que intercala ele contando as histórias pro filho e também mostrando a super capacidade do Edward Bloom com a sua mente muito fértil e em como ele praticamente tá em todas e é capaz de tudo. Uma frase maravilhosa pra mim no filme é: não posso voltar. Eu sou o sacrifício humano. Se eu voltar, vão me chamar de covarde. É uma cena muito engraçada e que direciona o começo da jornada do Bloom, onde ele decide que vai sair da cidade. E de companhia, ele tem um gigante. Nessa saída dele na cidade, ele vai parar numa vila que tem mania de colocar os calçados num tipo de varal. E lá é tudo tão homogêneo, o que me lembrou o trabalho do Wes Anderson, Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom e também uma cena do filme Midsommar. E no caso, em Midsommar, foi inspirado em Wes Anderson, obviamente. Antes de me apaixonar por Peixe Grande, eu admito que eu tinha um certo preconceito com o narrador no cinema. Mas aqui ele só acrescenta a história, não enche linguiça, é extremamente necessário. E aqui o Sr. Bloom, ele realmente mostra que ele tem toda a razão quando ele fala que é rude falar de religião. Você nunca sabe quem vai ofender. Outra cena maravilhosa no filme é no circo, em que ele conhece o amor da vida dele e aparentemente tudo para, e aí ele vai tirar as pipocas da frente dele, mas quando o tempo volta ao normal, ele anda super rápido e ele não consegue chegar até ela. E curiosamente, o que só ficava atrás do Edward, lá naquela cidadezinha, lá no começo da história, ele conseguiu dar um passo à frente. Não deu muito certo, mas o rapaz sentou. E a cena com as flores favoritas da Sandra é ótima. Começa super bonita, super romântica e depois uma porradaria no meio daquelas flores tão bonitas. Que pecado, que pecado. O próprio personagem indiretamente fala sobre as escolhas narrativas do filme e sobre a linha temporal escolhida, onde ele fala que nem todo mundo gosta de contar uma história linearmente e que não é interessante assim. E aí temos um diálogo muito interessante. Quem você gostaria que eu fosse, Will? Apenas você mesmo, de verdade. E aí é que está o ponto. E se essa pessoa é ele mesmo? Mas apenas buscando um jeito mais bonito de contar as suas histórias. E talvez, finalmente, o Will tá começando a ver que nem tudo era mentira. Ou melhor, que muita coisa era verdade. E se todas as pessoas que você conviveu e as histórias que você viveu estivessem lá no momento da sua morte? Um certo tipo de retrospectiva. Mas no fim das contas, meio que é assim a vida.
Um amontoado de experiências, pessoas, aprendizados e depois a morte. É muito lindo ver a história sendo finalmente contada pelo lado reticente, pelo lado teimoso. E essa conexão, por mais que tardia, é muito bonita e muito importante. Peixe Grande, pra mim, é um filme lindo, emocional, familiar, sobre amizades, vida e morte e o lúdico de tudo isso. Um filme que encanta os olhos, com certeza, mas principalmente encanta o coração. É impossível não se emocionar com essa história. E ver também as qualidades que o filme tem de maneira técnica. Não esqueçam de me dizer nos comentários qual o próximo filme do Tim Burton que vocês gostariam que eu trouxesse por aqui. E também não esqueça de se inscrever, de deixar um like, de compartilhar com algum amigo este vídeo, para quem você gostaria também de indicar este filme. Muito obrigada por você assistir ao vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau!